Esse é o terceiro vídeo da nossa playlist sobre matemática financeira com HP12C. Meu nome é Thiago. Quê? Ó, não esquece, avisa o pessoal que dia 19 de fevereiro, avisa a galera aí, ó. E aquele recado lá, ó, dia 19 de fevereiro, salva essa data, tá? Se você tá vendo esse vídeo antes do dia 19, é bom você anotar na tua agenda, porque algo que pode mudar a tua carreira vai acontecer. Então, se prepara, porque vem algo aí diferente, inédito, que você vai gostar. Definição na tela direto aqui, ó, para equivalências. Equivalência de taxas é um conceito fundamental na matemática financeira, pois permite comparar e converter taxa de juros de diferentes regimes e períodos de capitalização. O que a gente vai aprender aqui é calcular uma taxa que está ao ano, como que eu calculo ela ao mês, ou uma taxa que está ao mês, como que eu calculo ela ao ano. É isso que a gente vai fazer isso. Então, eu vou ficar aqui desse lado, e aí a gente vai fazer das duas formas, né? A gente vai fazer considerando a capitalização simples e considerando a capitalização composta. Já te adianto, tá? Na capitalização composta, nós temos taxas que são chamadas de equivalentes. Por que equivalentes? Porque elas se equivalem, né? Então, eu tenho uma taxa que está em 2% ao ano, ela equivale a alguma coisa ali no semestre, por aí vai, que a gente vai aprender a calcular. Já aqui nós temos as taxas proporcionais, tá bom? Taxa proporcional. Então, capitalização simples, ó. A mudança temporal da taxa de juros na capitalização simples se move proporcionalmente. Por isso, é chamada de taxa proporcional. Já a mudança temporal da taxa de juros na capitalização composta se move exponencialmente. Por isso, é chamada de taxa equivalente. E aí, já vem o jabá, né? Se você não sabe calcular a capitalização simples, composta, a diferença, no segundo vídeo da nossa playlist que entrou na semana passada eu expliquei, tô deixando o card aqui para você conferir, tá bom? Então confere a playlist inteira que pode te ajudar. Então, feito essa separação, vamos entender a fórmula, vamos fazer conta e tudo mais. Então, a fórmula já tá aqui, ó. Para eu encontrar a taxa proporcional, ou seja, na capitalização simples, é a coisa mais simples que tem. É só eu pegar a taxa e multiplicar pelo prazo, tá? Já na capitalização composta, é o fator da taxa, eu preciso elevar a um prazo, tá? Então, enquanto aqui é multiplicação, aqui é a potência. Vamos direto para alguns exemplos. Então, olha só. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um valor presente de R$1.000, uma taxa de 2% ao mês, um prazo de 24 meses. A pergunta é, qual seria o valor futuro desta equação aqui? Se você viu a aula da playlist passada, você sabe calcular, mas se você não viu, a gente vai recapitular aqui com as fórmulas. Então, essa aqui é bem tranquila, ó, valor presente multiplicado por 1 mais a taxa vezes o prazo. Então, na capitalização simples, fica assim, ó, 1.000 vezes, abre parênteses, 1 mais, qual é a minha taxa? Minha taxa é 2%, então eu vou colocar ela em decimal, 0,02. E vou multiplicar pelo prazo. Qual o prazo aqui? 24 meses. Então, 24. Bem tranquilo isso. Se a gente coloca HP na tela, FCLX, ó, 0,02, que é 2% expresso em decimal, tá bom? 24 multiplica, que é o meu prazo, 1 mais, multiplica por 1.000. Tá aqui, ó, 1.480, tranquilo, certo? Então, vou escrever aqui, ó, 1.480. Como seria na capitalização composta, de acordo com essa fórmula? Só que nós temos essa fórmula e nós temos a função financeira da HP fazendo essa conta. Que, aliás, eu expliquei isso para você no segundo vídeo dessa playlist, mais uma vez. Se você não viu, vou deixar o card e o link aí na descrição para você aprender a fazer. Então, a gente vai direto para lá. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de eu usar essa fórmula, eu vou usar a função financeira. Se eu fosse calcular este investimento aqui, ó, na função financeira, ou seja, com a capitalização composta, fica assim, ó, 1.000, que é o meu VP, valor presente, CHS aqui no PV, 2 no meu I, que é a minha taxa, 24 no meu N, que é o prazo, e aperto em FV. Daria 1.608,44.
160844, certo? Eu já até anotei isso aqui pra gente, tá? Porque a gente tem uma pergunta para fazer aqui agora. A pergunta é a seguinte, ó. Qual seria a taxa expressa ao ano que produziria o mesmo resultado? Você já parou para pensar? É isso que a gente vai aprender. Então, nós temos um resultado X e agora nós queremos uma taxa expressa ao ano. Olha que interessante. Então, a gente volta para esse slide, a gente apaga isso e traz os resultados aqui, ó. Então, olha só. Nós vamos considerar que essa aqui é a capitalização simples que a gente fez e essa aqui é a capitalização composta. O resultado da composta está até na HP. Olha lá que a gente fez. 1.608,44, certo? Então, nós temos aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, um S de simples e um C de composta. A pergunta que a nossa perguntadora oficial fez é essa aqui, ó. Vamos voltar. Qual seria a taxa expressa ao ano que produziria o mesmo resultado? Por que essa pergunta? Porque essa nossa taxa está expressa ao mês. Qual é a taxa que, se ela fosse ao ano, ia produzir o mesmo resultado? E aí tem a fórmula, bem tranquilo. Olha só. Na taxa proporcional é muito tranquilo. Basta eu multiplicar esse cara, ou seja, a taxa do prazo. O I é a taxa, N é o prazo. Então é bem tranquilo. Eu quero essa taxa ao ano. Se eu quero essa taxa ao ano, na capitalização simples, basta eu pegar isso aqui, que é a minha taxa, e multiplicar pelo prazo, de 12, tá? O que significa que 2 vezes 12 é 24. Então, seria aqui, ó, 24% ao ano. Então, um investimento que paga 24% ao ano, durante 2 anos, terá pago 1.480. Produziria o mesmo resultado. Agora, a gente vai aprender a fazer na capitalização composta. E a taxa está lá em cima, ó. A fórmula, né? 1 mais a taxa elevado ao prazo menos 1. Então, a gente vai descobrir isso agora. Então, qual que é a minha taxa? 2%. Então, HP na tela, FCLX, a gente vai no passo a passo, ó. 2 Enter é a minha taxa expressa em percentual. Taxa ao ano, 2%, ao ano não, ao mês, taxa ao mês, expressa em percentual, 2% ao mês. Vou transformá-la em decimal, portanto, 100 divide, então 0,02 é a minha taxa expressa ao mês, só que agora em decimal. E aí, o que eu faço? Eu somo com 1 aqui, que aí eu tenho o que nós conhecemos como fator da taxa, 1 mais. Então, o fator da minha taxa é 1,02. Eu vou elevar ao prazo de 12, porque eu quero 12 meses. Eu tenho de usar o conceito de quero sobre tenho. Quero sobre tenho é o período que eu quero dividido pelo período que eu tenho. Eu quero em 12 meses e eu tenho em 1. Então, 12 dividido por 1 é 12. Então, eu venho aqui, ó, 12 e eleva. Agora eu tiro 1, tá? Que é para eu tirar o fator. Já tenho a minha taxa ao ano expressa em decimal. 100 multiplica. Tá aqui. Então, na capitalização composta, 2% ao mês, ela é equivalente a 26,82 pursa ao ano. Ela é equivalente a 26,82 ao ano. Será que é isso mesmo? Será que ela produziria o mesmo resultado? O que nós vamos fazer? Eu vou limpar a memória financeira da HP e a gente vai calcular. Eu vou vir aqui, ó, letrinha F na HP. E aqui, onde tem fim, significa que se eu apertar F, fim, eu estou limpando tudo que tem na memória financeira da máquina, tá bom? Agora, eu vou pegar esse 26,82, vou colocar aqui, ó, no meu I, que é a minha taxa. Vou pegar R$1.000, vou colocar no PV, CHS PV, e agora eu vou colocar no prazo. Só que neste caso, o prazo não vai ser 24. O prazo vai ser 2. Por quê? Aqui a minha taxa estava ao mês. Eu queria saber em 2 anos, então 24 meses. Aqui a minha taxa está ao ano. Eu quero saber em 2 anos. Então eu venho aqui, ó, 2 no meu N e aperto FV, valor futuro. Olha lá, 1.608,44, mesmo valor. Então, o que você precisa lembrar é, na capitalização simples, basta eu multiplicar taxa e prazo.
fim. Na composta, eu preciso elevar ao prazo que eu quero, tá bom? Vamos ver se você pegou isso. Trouxe 2 perguntinhas aqui para essa aula. Vamos lá, ó. Um determinado investidor aplicou R$10.000 num produto de investimento que, após 18 meses, tinha lhe rendido R$2.004,18. Com base nessas informações, determine a taxa de juros mensal e anual desse investimento, respectivamente. E aí, pegou todas as referências? Quero dizer o seguinte para você que está aqui me vendo, tá? Se você está estudando para uma das certificações de mercado financeiro e quer ter aula comigo na nossa plataforma completa, eu estou deixando aqui embaixo desse vídeo, além do lembrete para você acionar aí para o dia 19 de fevereiro, o link para você acessar o trial da nossa plataforma, que é a versão para você conhecer o nosso curso. Não tem nenhum tipo de compromisso, tá? Não tem dado de cartão de crédito, não tem nada. Você só vai se cadastrar para ter acesso e aí você vai ter acesso por um período de tempo às aulas, aos simulados e tudo mais, tá? Fica aqui embaixo o convite. Vamos lá, vamos entender essa pergunta aqui, ó. Essa pessoa aplicou R$10.000 e após 18 meses ela ganhou R$2.004. Com base nessas informações, a gente precisa determinar a taxa de juros mensal e a anual desse investimento. E aí? Como é que a gente faz isso? É bem tranquilo, tá? A gente pode colocar HP na tela, FCLX, e a gente pode usar a função financeira da HP para ela achar algumas coisas aqui pra gente. Então vamos lá. Nós vamos dizer o seguinte, que essa pessoa aplicou R$10.000, então R$10.000, CHS para ficar negativo no PV, tá? Porque a HP, ela trabalha com o conceito de fluxo de caixa. Então, a gente imputa um dado negativo, ela retorna para a gente um dado positivo, quando ela está buscando esse resultado. Ou, se nós queremos calcular a taxa de juros como a gente vai fazer, eu preciso seguir essa lógica. Então, R$10.000 no PV, certo? Agora, eu tenho um resultado de 12.204,18 no FV, no valor futuro. Então, aqui eu já sei qual que é o valor futuro. Por quê? Se rendeu 2.004,18, 10.000, que é o que eu apliquei, mais 2.004,18, dá 12.004,18. Então, ó, 12.004,18. Esse aqui é o meu valor futuro, lá na frente. Então, ó, FV. Então, agora eu já informei para HP qual que é o valor presente, qual que é o valor futuro, certo? Isso aconteceu em quanto tempo? Em 18 meses. Então, 18 no meu N, que é o meu prazo. Eu informei para HP o valor presente, o valor futuro e o prazo. Eu vou perguntar para HP qual que é a taxa. Aperto aqui no número I, taxa de 1,02 ao mês. Então, olha só, a questão quer a taxa mensal e anual. Ao mês, nós já encontramos, deu 1,02, certo? Então, alternativa A está errada e a alternativa D de dado também está errada. Agora, qual seria a resposta correta? Seria a alternativa B ou seria a alternativa C de casa? Vou te dar uma dica, olha só. Esse investimento é de 18 meses, tá? A questão que é a taxa anual. Ela quer uma taxa por 12 meses e não por 18 meses. Agora, em 18 meses, essa pessoa ganhou 20%, certo? Porque, ó, 1.000, se ela ganhou 2.000, então em 18 meses, ela ganhou 20,04%, que é essa aqui. Nós queremos essa taxa ao ano. Então, como a gente faz? Tenham aqui a taxa no visor. Vou lembrar da fórmula da taxa equivalente, que é, ó, 1 mais a minha taxa elevado ao quero sobre tenho, certo? Tudo isso menos 1. Então, se essa taxa que está no visor da HP, ela é ao mês, basta eu elevar ela a 18%, a 18 meses, né? Então, taxa expressa em percentual, 100 divide, ó, vou aumentar aqui as casas decimais, 100 divide 1 mais. Esse aqui é o fator da taxa. Eu vou elevar a 18? Não, se eu elevar a 18, como eu falei agora há pouco, vai dar o período de 1 ano e meio. Nós não queremos 1 ano e meio, nós queremos em 12, então eu levo ela a 12, ó.
Deu 1,295. Esse aqui é o fator da taxa. 1 menos, olha lá, 12,95, 100 multiplica, 12,95, com duas casas decimais, 12,95. Tá bom? Vamos só testar e achar essa mesma taxa agora em 18. Será que dá 20,04? Então, o que a gente faz? Ó, eu tenho essa taxa aqui ao ano. Eu quero saber ela em 1 ano e meio. Como que eu faço isso? 100 divide 1 mais. Esse aqui é o fator da taxa ao ano. Eu quero ela a 1 ano e meio. O que eu faço? Eu elevo ao que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então, eu elevo ela a 18, enter, 12 divide. 1,5. Eleva. 1 menos 100 vezes. Olha lá, 20,04 conforme a alternativa B, que está errado. Por quê? Essa taxa de 20,04 não é ao ano, né? Opa, volta aqui. Essa taxa de 20,04 não é ao ano. Essa taxa de 20,04 é ao período. E a questão que é ao ano. Alternativa C. Trouxe mais uma aqui para a gente testar junto. Olha só. Uma aplicação financeira paga 102% do CDI ao ano. O CDI foi constante em 9,15% ao ano. Neste caso, o investidor que tenha permanecido no produto por 18 meses receberia, em termos percentuais, a seguinte rentabilidade. E aí, como que a gente faz isso? Olha só que interessante. CDI foi constante em 9,15 e a aplicação paga 102% do CDI. Então, a primeira coisa que a gente faz é saber qual é a taxa dessa aplicação ao ano. Então, 9,15, enter, 102, pursa. Então, ao ano, este produto pagou 9,33%. Se a pessoa ficou 18 meses, mesma regrinha do que a gente viu anteriormente, ó. Essa aqui é a taxa que está expressa em percentual. Nós queremos essa taxa expressa em decimal. Nós vamos achar o fator dela e aí a gente eleva a 1,5. Então, ó, 100 divide 1 mais. Fator da minha taxa anual, 1,0933. Esse é o fator da taxa anual, certo? Ela está ao ano. Eu quero ela em 1 ano e meio. Então, eu posso simplesmente 1,5 eleva. Então, eu elevei a taxa, 1 menos, agora 100 vezes. 14,32%. Então, ó, deu 14,32 ao período. Portanto, aqui nessa questão minha, alternativa A, 14,32 ao período, porque nós calculamos essa taxa ao ano, certo? Então, conta aqui para mim nos comentários se você conseguiu treinar comigo aqui na HP, se tá te ajudando. Lembrar para você salvar, dia 19 de fevereiro nós temos um encontro. E se você tá vendo esse vídeo depois, dá uma sondada aí nas nossas redes sociais que tem coisa interessante para você. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau!